Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo. A bênção dos meus mais velhos, a bênção dos mais novos. Hoje a gente vai tocar num tema muito importante, mas antes eu peço que você curta, comenta, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente a alcançar novas pessoas e fazer o YouTube reconhecer que isso é um vídeo bom para todos aqueles que procuram conteúdo sobre macumba, umbanda e esses conteúdos no geral. É o seguinte, o tema de hoje vai ser sobre ervas. A gente vai falar sobre uma das principais, mais fundamentais partes dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, dentro do Candomblé, dentro de todo o rito afro-ameríndio. Essa é uma das principais partes. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. As ervas, ela tem o poder de mudar o destino de uma pessoa, de curar uma pessoa, de criar o bem-estar, desenvolver o bem-estar, a autoestima, de melhorar a cabeça de uma pessoa, fazer uma pessoa conseguir uma coisa boa ou até mesmo atrapalhar uma pessoa, tá? Com banho de erva a gente consegue tanto levantar quanto derrubar alguém, entende? Então, existem três categorias importantes. Digo de antemão o seguinte, nem toda Umbanda usa o sangue de animal, correto? Nem toda Umbanda. Não posso dizer se é certo ou se é errado, cada um com a sua cultura. Acontece que é o seguinte, existe três tipos de sangue. O primeiro, o sangue neutro ou sangue branco. O que é o sangue neutro ou sangue branco? É aquilo que está presente em todos os banhos. Se refere à água, tá? A água, então, ela tem que estar presente para extrair toda aquela energia, aquele axé que está contido naquelas folhas específicas. Primeiro ponto, a água. Segundo, é o sangue vermelho, tá? O sangue vermelho é o sangue dos animais. O sangue vermelho, por ser rico em nutrientes, vitaminas, proteínas, ele é utilizado para fazer assentamentos, imagens, firmezas, para todos os fins. Mas não é todos os terreiros que trabalham com isso. É mais difícil ver a Umbanda em si usando o sangue vermelho, tá? A terceira é o sangue verde. O sangue verde é o sangue extraído das ervas, das raízes, galhos e sementes. Tá? Então é o terceiro. Então o que é uma coisa que é interessante a gente prestar atenção? Como nem toda Umbanda ela trabalha com os três tipos de erva, geralmente são somente com os dois, o sangue neutro e o sangue verde, tem que dar uma reforçada tanto no sangue neutro quanto no sangue verde, porque por isso é indispensável o umbandista ele saber manipular as ervas ao seu favor, tá? As ervas e os tipos de água. Cada água tem uma finalidade. A água colhida numa fonte tem uma finalidade, água de cachoeira tem outra, água de lagoa tem outra, água de rio tem outra finalidade e por aí vai. E assim é com as ervas, tá bom? Existem três tipos que a gente pode reduzir e resumir, três finalidades para que a gente use as ervas, tá? Primeiro, é o caráter atrativo das ervas. O que é o caráter atrativo das ervas? Esse cachimbo, por exemplo, eu preciso dar uma força alimentar a ele. Então eu deixo esse cachimbo de banho. Por quê? A força, se ele for para um preto velho, a força das ervas do preto velho vai atrair a energia do preto velho para esse cachimbo. Funciona dessa forma. Ou uma imagem, seja o que for. Tá? Ou então atrair mais prosperidade para a pessoa, para ela conseguir um trabalho, uma boa oportunidade e por aí vai. Outro aspecto muito famoso, muito conhecido dentro da Umbanda, até por isso a Umbanda é bastante conhecida, é pelo aspecto curativo das folhas, tá? Muito comum a gente tomar um passo com um preto velho, um caboclo, um exu, uma pombagira e passar um banho para quem está doente, quem está necessitado, um banho ou um chá, tá? Ou uma garrafada, seja o que for, para o aspecto curativo, tá? Então o que eu quero dizer com aspecto curativo? É literalmente o significado da palavra, é para atrair a cura, tá? Então, por exemplo, uma pessoa ela tá com um problema de dor nas costas, se usa tal erva. Ah, ela tá com uma dor de estômago, então ela vai fazer um chá, uma infusão do chá e vai usar essa erva, entende? Então são esses aspectos que vão pegar, o aspecto curativo, o aspecto atrativo e tem um terceiro aspecto, que é o aspecto preventivo. O que seria em si o aspecto preventivo? Quando uma entidade ela vê lá na frente que uma pessoa vai sofrer um acidente, ou que você vai em um lugar pesado,
tá? Que você saiba que é pesado, por exemplo, talvez um cemitério, um local que você saiba já especificamente que é pesado, carregado energeticamente. Então, você toma um banho preventivo para que você não carregue aquelas energias para você até a sua casa, seu local de trabalho, aquilo possa te prejudicar, tá bom? Então é um banho que ajuda a prevenir acidentes, perturbações, problemas com eguns, tá? E por aí vai. Então são esses três aspectos, tá bom? É o seguinte, as ervas, assim como tudo na Umbanda, pode ser feito de uma maneira, como é que eu posso dizer? Rápida, e existe a maneira certa. A maneira certa, né? Muitos terreiros não fazem isso. Se a sua casa não faz, ela está certa, está tudo bem. Só que tem como a gente extrair o axé da planta de uma forma mais forte, a gente aproveitar até a última gota da planta para a gente poder extrair ela, tá bom? Então é o seguinte, existe um padrão que se faz geralmente em todas as umbandas, todas as que eu passei foram mais ou menos a mesma coisa, e funciona da seguinte forma. A primeira forma, se você está com uma erva fresca, o ideal a fazer o banho dela é macerando. O que é macerar? Eu vou ensinar em outro vídeo, mas você pega as ervas, esfrega com as mãos, igual aquelas lavadeiras antigas lavando roupa. Você esfrega elas sem ferver a água, tá bom? Deixa elas de molho por um tempo e aquele banho está pronto. Macera bem, até elas ficarem bem partidinhas. A outra, quando a gente pega uma folha difícil que tem que comprar pela internet e é uma folha seca ou então uma semente, tá? Que é uma coisa mais dura, mais difícil de mexer. O que se faz? Ferve a água, desliga o fogo, coloca aquelas ervas sobre infusão junto com as sementes, o que for usar, tampa, deixa abafar, tá? E o terceiro ponto é o seguinte, favas ou alguns tipos de folha, por exemplo, folhas espinhosas, que não tem como macerar e às vezes estão frescas, não tem a necessidade de ferver a planta, a erva, então você pega um pilão e macera, tá bom? Esses são os três jeitos. De toda forma, é o seguinte, a melhor erva para você usar, a melhor erva para você trabalhar, sempre vai ser a erva fresca, tá bom? Dentro da minha tradição, a gente não ferve erva de jeito nenhum, tá? Por quê? Dizem que quando se ferve a erva e joga na cabeça, pode causar um resultado inesperado. Então, o que era para ajudar, às vezes pode atrapalhar, entende? Então, a gente costuma tomar banho na temperatura ambiente, tá? Ou no máximo morno ali. Nunca ferver ou ferver a erva. A gente procura sempre macerar, tá bom? É uma dúvida muito constante também nas ervas. Por exemplo, eu vou fazer um banho. Eu devo molhar a cabeça ou somente do pescoço para baixo? Dentro da minha tradição, todos os banhos a gente lava a cabeça e o corpo. Todos. Inclusive, a gente usa muito cachaça, muito gin, para poder fazer os banhos extrair de certa forma, e a gente molha a cabeça da mesma forma. Mas isso vai de casa para casa. Então, o ideal é perguntar para a entidade que te passou esse banho, ou para o mestre, para o curandeiro, para o pai de santo que te passou esse banho, tá bom? É recomendado que se faça isso. Uma coisa interessante é o seguinte, as ervas têm resultado para tudo, tudo. Então, se alguma coisa deu errado, um banho deu errado, um chá deu errado, não quer dizer que o banho de erva, isso ou aquilo, não funcione, tá? É ideal que quem lhe passou esse banho, uma entidade, um mestre, um pai de santo, administre a incapacidade dele ou a capacidade dele de manusear as ervas, tá bom? Os orixás fizeram ervas para todas as finalidades. Cabe então aos médiuns saberem manusear cada tipo de energia para cada coisa, tá bom? Sendo assim, a gente entra num campo interessante, tá? Existem 4 tipos de ervas, tá? Erva de fogo, que geralmente é Xangô, Inhansã, Exu, ervas da terra, Ogum, Oxóssi, Omolô, Baloaê, Nanã. Existem ervas do ar, pode entrar também Inhansã, Oxalá, quando vem ali através do sereno, tá? E ervas da água. Pode entrar Oxalá, Iemanjá, Oxum, Nanã e por aí vai, tá bom? Significa essas ervas são determinadas para esse orixá. Só que, geralmente, dentro da Umbanda, dentro dos mais antigos, o que eu aprendi, né?
que eu aprendi foi o seguinte: é mais dividido entre duas coisas: folhas quentes e folhas frias, tá bom? Então a gente vai dividir nessas duas partes. Folhas quentes, geralmente, pelos antigos, não eram usados na cabeça, tá? São ervas mais fortes de descarrego, tá bom? São ervas para tirar coisas ruins, ou para trazer uma energia para a pessoa, e eram usadas do pescoço para baixo. As consideradas ervas frias são ervas de Oxalá e de Iemanjá, basicamente, são usadas principalmente na cabeça para trazer o equilíbrio do ori da pessoa. Por exemplo, uma erva fria, por exemplo, é o boldo, manjericão, hortelã também pode ser considerado. São ervas que trazem tranquilidade para a cabeça, tá bom? Então, eram divididas nestas duas partes. Como que eu posso melhorar o banho de ervas, por exemplo? Ah, eu quero melhorar o meu banho de ervas. Então, além daqueles 3 princípios que eu passei, existe uma outra coisa, tá? É o seguinte: quando você for fazer seu banho, você tendo tempo, claro, lógico que no dia a dia na correria nem todo mundo tem esse tempo necessário, mas a gente vai fazer da seguinte forma: quando você tiver tempo, conseguir se organizar para poder fazer esse banho, como que funciona? A erva ela tem que ser colhida pela manhã, quando o sol nasce, ou quando o sol está se pondo, em um desses horários, nunca à noite, tá? Os mais antigos dizem que o Saim, que é o San, que é o orixá responsável pela axé das folhas, pela magia das folhas, ele dorme à noite. Então ele não gosta de ser acordado por isso. Então, todas as ervas que são colhidas à noite não têm nenhum poder energético. É entre o sol nascer e o sol se pôr. Esse é o primeiro ponto. Quando você colhe as ervas, você não pode estar brigando, você não pode estar conversando. É ideal que você vá colher em silêncio, em comunhão, com os pés no chão. Você arranque as folhas de uma maneira que não danifique muito a planta, tá? Você colheu as plantas, coloque numa bacia com água por uns 15 minutos. Por quê? Aquela retirada gera uma dor para a planta, gera um sofrimento para a planta que você não quer carregar para o seu corpo, para a sua cabeça. Então você deixa um pouco na água, a água ela apazigua a planta. Então depois de uns 15 minutos, você passa a mão em cima da folha, dá uma limpada folha por folha, tira as sujeiras, folhas comidas, tira. Pronto. Depois você tirou aquela água que estava sujeira, a planta está limpinha. Coloca numa bacia, macera bem as ervas, coloque um ponto de caboclo, coloque um ponto de preto velho, os pontos que são determinados para aquela finalidade que você está buscando. Ou reze, ou peça alguma oportunidade que você está buscando, tá bom? E você vai macerando. Macerou? Deixa um pouco, deixa pegar uma cor, deixa pegar um cheiro. Você vai ver que fica bem diferente, né, do banho fervido. Depois disso, quando você for tomar um banho, é preciso que você saiba que você está tomando um banho de descarrego. Você vai para aquela finalidade. Se possível, não tome nem o banho de higiene, somente aquele banho de ervas, tá? Mas caso queira tomar um banho depois, existe um padrão que eu aprendi que a gente pode usar para determinadas finalidades. Banho de descarrego, a gente toma com o corpo sujo, ou seja, entrou no chuveiro, toma o banho de descarrego, depois toma o banho de higiene. Por quê? A lógica por trás disso seria: você está carregado, você joga o banho, ele vai tirar tudo de ruim com você, tá em você, e depois, quando você jogar o banho, se esfregar, tomar o seu banho de higiene, aquela sujeira, tudo de ruim, tá indo embora. Quando você vai tomar um banho para energização, o que você faz? Toma seu banho de higiene primeiro, depois você toma um banho para energizar, tá? Aí você fica com aquela energia das ervas tudo no seu corpo. Você vai trabalhar, vai para o terreiro, vai fazer isso e aquilo, e vai carregar o axé daquela planta no seu corpo. Acabou, você recolhe as ervas e joga num jardim, num rio, em algum lugar onde tem água corrente, um vaso de plantas, e devolve ela para a natureza. Esse é o processo que se encerra, por exemplo, quando for tomar um banho, tá bom? Só que as ervas não se resumem somente a banho. Existe também, por exemplo, a situação do bate-folha. Um exemplo bom: folha de mamona. Você arranca a folha de mamona, faz um maço bem forte. Folha de mamona, para-raio também é bom. Espada de São Jorge, comigo ninguém pode.
você faz um maço com aquelas ervas, são ervas grandes, e vai batendo na sua casa enquanto você defuma, tá? Depois que você acabou de bater em toda a sua casa, nos móveis, nas paredes, você quebra aquelas ervas, você pode usar para defumar, ou você vai lá e joga em um terreno distante, uma água corrente, num rio, e aquela energia toda, ela vai ser carregada, vai ser mandada embora, tá bom? Ou até mesmo, tem alguém em casa que está passando mal, olha, eu vou bater fone em você. Por isso que o preto velho, quando vai dar um passo, por exemplo, ele faz umas 5 ervas de manjericão, arruda, alecrim, e vai lá e começa a benzer, e depois ele quebra o raminho, ou então defuma o raminho e põe no cachimbo, porque o fogo ele gera essa transformação, tá bem? É de fundamental importância aprender sobre cada erva. E uma dica que eu dou é: não faça banhos pela internet, né? Que você viu pela internet. Procure um terreiro, procure um guia, procure um mestre, procure um pai de santo, que ele vai te ajudar, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Muita gente tem o costume, eu estou muito carregado, vou tomar um banho de sal grosso. Certo. Só que o banho de sal grosso, ele traz o descarrego além do necessário, vamos dizer assim. Então, se você joga na sua cabeça, no seu corpo, o que acontece? Além de tirar as energias boas, ruins, ele leva as energias boas. Então, às vezes, a pessoa não está tendo essa condição de perder essas energias. Por isso, acorda cansado, sem ânimo de trabalhar, de viver e por aí vai. Tá bom? Ervas também são usadas nos defumadores, tá bom? Tem que ter um cuidado bem forte, principalmente na questão do defumador. Prefiro as ervas mais básicas, manjericão, arruda, guiné, pó de café também é bom, porque tem alguns defumadores mais fortes que usam de outros elementos que eles podem muito bem tirar mais energia do que deveriam, tá bom? Uma outra dica que eu vou dar, só para finalizar essa parte, quando for tomar um banho, quiser melhorar, coloque uma pedra de rio lá dentro, pode usar até terra, areia de praia, terra de alto de montanha, terra de riacho, coloca somente um pouquinho, tá? A pedra que eu te falei, pedra do rio, você pode usar uma pedra de rio, colocar dentro do banho, macerar e depois tomar. Pedras semi-preciosas, por exemplo, o ônix, você coloca dentro do banho, macera. Coloca um defumadorzinho dentro do banheiro quando você for tomar um banho e, principalmente, fez o banho, coloque ele em sua frente. Reze, diga com a sua boca tudo o que você precisa na frente do banho, tá bom? E depois você vai lá e toma, tá? Isso é um resumo básico sobre ervas, um resumo bem básico sobre ervas, só para não deixar perdido, tá bom? Então, tem a questão do banho, do defumador, da colheita e, bom, todas as partes praticamente foram tocadas. Para ir mais a fundo, é só me procurar, ou então entrar em contato com o seu terreiro, com o seu dirigente, que vão te explicar melhor, eu tenho certeza disso, tá bem? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até mais.